Estamos gravando já aqui, pessoal. E a gente vai compartilhar a tela. Para concluir o curso, né? Ah, tu é do curso, Léo? Aula de revisão. Será que esse negócio pega a língua, traduz em inglês o que eu tô falando direitinho? Deixa eu ver. Vou botar aqui. Vamos ver se ele traduz. Calma. Let's go? Eu teria que falar em inglês, né? Let's go, aí ele pega, ó. Mas ele não traduz, não. Tá, vamos iniciar a planilha. Deixa eu ver se ele pega. Não. I will try now. Ah. My English is very good. Isso, eu fiz uma revisão pra vocês hoje, né? Deixa eu tirar essa legenda que tá chata. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Deixa eu fechar isso aqui. Esse aqui foi até uma planilhazinha que eu fiz para revisão de vocês. Essa é a planilha que a gente está usando. Esses são nossos dados, né, gente? Eu não vou mais prolongar quanto a isso aqui. Na aula passada a gente já vem trabalhando com esses dados. A gente fez essa planilha aqui de consulta, né? Onde a gente gerou as tabelas dinâmicas. Eu não vou entrar mais na geração de tabelas dinâmicas. E a gente começou a desenvolver esse painel, esse quase dashboard, né? Lembrando que esse curso aqui não é um curso de análise de dados, de data science, de visualização de dados, de desenvolvimento de dashboard, de business intelligence, análise de negócio. Não é nada disso, é um curso de Excel, né, gente? Então a gente aqui não se preocupa muito com as questões, né, que fique registrado. Qual o gráfico aqui? Claro que a gente comenta, ó, esse gráfico aqui é melhor do que esse, né, mas qual a melhor forma, o gráfico, o tamanho do gráfico, a cor. Esse ponto aí não entra nesse curso. Isso entraria num curso de visualização de dados, né? Ou num curso mais completo de data science, de ciência de dados, né? Aí você estuda isso aí. Isso é uma disciplina de data science praticamente, né? Então a gente não se preocupou tanto com isso. A gente preocupa-se em estudar o Excel, né? E aí estamos aí estudando. Boa noite, Sam. Estamos aí estudando, né? Esta vai ser a nossa última aula, tá, pessoal? Na próxima aula eu posso até estar com vocês, se eu achar necessário finalizar de alguma forma, inclusive convidando todos a participar, mesmo quem nunca participou, para dizer como foi o curso, enfim, não para tirar algumas dúvidas finais, mas não para trazer mais nenhum tipo de informação, né? Hoje acredito que a gente conclua. Eu só preciso aqui de meia hora, eu acredito, para concluir o que eu quero concluir. E aí na próxima aula, a gente, se eu achar necessário, eu chamo todos os alunos, né, a participarem para dar um feedback do curso, para tirar dúvidas, entre outras coisas. Seria na próxima quarta. Lembrando que eu não iria prolongar muito nessa última aula, porque vocês têm outros exercícios para fazer, né? Os exercícios são fundamentais para que vocês tenham o certificado. Eu prorroguei um pouco o prazo, né, até dia 15 de junho, beleza? Principalmente os exercícios. Não adianta o cara que não fez exercício nenhum chegar agora e fazer 10 exercícios que tem até a semana 5, mais 5 exercícios que vai dessa semana com o da próxima.
o cara não fez com qualidade, né? Então assim, eu prorroguei, deixei. Se você tem alguma coisa a fazer até a semana 5 que está faltando, faça até a semana que vem. Não me mande, não deixe para fazer o dessa semana agora se você tem pendência lá atrás, tá? Tem pendência lá atrás? Faz logo a pendência que é até dia 31, né? As atividades da semana 1 a semana 5 até dia 31. As atividades da semana 6 até a semana 10 até dia 15 de junho, certo? Por exemplo, a da semana 9, eu acho que nem coloquei. Eu nem coloquei a atividade da semana 9, vou até colocar aqui. E a da semana 10 eu vou botar semana que vem. Mas a da semana 9 vai ser basicamente deixar esse dashboard do jeito que está aqui, né? Esse painelzinho do jeito que está aqui, ó. Fazer isso aqui, tá? Que é o que a gente vai fazer hoje. Eu prometi a vocês que ficou faltando eu comentar um pouco mais sobre esses assuntos aqui. E aí a gente vai comentar nessa aula de hoje, tá? Não ficou tão feio, não. Aí, ó, tá legalzinho para quem aí vai ter o conhecimento apenas de Excel. Ficou bonitinho, né? Ficou bonitinho. Então vamos lá, formatação condicional que eu pedi, alertas e fórmulas nos painéis. É basicamente isso aqui, ó, essa parte de cima. Eu quero fazer aqui uma consulta, né, eu continuando, que aqui eu estou trazendo a quantidade de inscrições, né, que eu fiz um conto e valores na planilha inscrições na coluna A. Ele contou quantos valores tinha aqui. Só que aí eu tirei um porque ele está contando esse cara também, né. Então, por isso que aqui eu subtraí um. Mas agora eu quero fazer uma consulta, uma quantidade, baseado no ID do tenista. Eu quero deixar assim, ó, o ID do tenista. Eu vou digitar o número do ID do tenista, ele vai me trazer qual é a classe desse tenista, quantas inscrições ele tem realizadas, né? Quantas eles no total, essas inscrições realizadas no total. Então, eu vou botar aqui, clicar sobre a célula E2, no caso, botar ID do tenista, né? O cara vou centralizar, e aqui o cara vai digitar um valor, por exemplo, número 1. Eu vou deixar centralizado também, por enquanto não tem nada. E aqui vai aparecer o que? A quantidade. Eu vou, a princípio, só deixar aqui exibindo as linhas de grade para vocês verem, mas isso aqui está tudo mesclado, né? Então eu vou vir em página inicial. Deixa eu ver, tá gravando, tá gravando. Tá assim, ó. Tirei a mescla, estava pintado de branco, tudo mais. Então, eu vou botar aqui, nessa parte, eu quero deixar igual a esse, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, nessa parte de cima aqui, eu vou aparecer a classe dele, né? Aqui eu vou dizer o número, eu vou dividir em 3 partes, né? Então, eu vou dividir aqui uma parte, 2 partes e 3 partes. Então eu vou botar aqui um mesclado só nessas 2 células aqui. Vou colocar essa borda, ó. Essas daqui eu vou mesclar também tudo, né? Perceba que eu vou mesclar essa. Vou mais explicar isso no final do curso, que é mesclar, né, gente? Primeira aula. Mesclei todas essas 6 células. Marco essa borda. E essa de baixo eu vou mesclar também, porque eu vou botar uma mensagem aqui. Então aqui, na verdade, eu vou trazer depois como é que eu faço essa consulta para aparecer assim, a classe do tenista. Mas a princípio eu quero logo trazer quantas inscrições esse tenista tem. O tenista quer escrever aqui o código dele. Como a gente não está trabalhando com o nome do pessoal, por uma questão de ética, né, não colocar, eu vou trabalhar com o código do cara, né? Então, aqui eu coloco igual, eu quero contar quantos tenistas tem. Conta, está na formatação do alta, né? É diferente, não está na padrão, mas não tem nada. Que é a formatação que vai aparecer o resultado. Então, conte se ele pede aqui um intervalo, tá? E ele pede aqui critérios. Qual é o intervalo? Eu quero contar no intervalo, a qualquer aí, quantos
quantas vezes um certo valor, um certo critério acontece. Qual o intervalo que eu quero contar? Bem, eu vou vir aqui em inscrições e eu quero contar aqui no tenista. Quando eu faço isso, gente, ó, eu vou voltar aqui, ó. Quando eu faço isso, conte-se aqui nas fórmulas, eu posso escrever inscrições, né, eu posso fazer isso, ó. Inscrições, pá, né, acho que é na D, né, acho que é algo assim. Tá, beleza, eu posso, só que nesse caso, você para não ter perigo de errar, você coloca o quê? Bem, eu quero contar nesse intervalo aqui, ó. Você clica na aba, ele já escreveu lá automaticamente inscrições, e eu vou dar um clique aqui em cima, ó. E ele já botou DD, ou seja, toda a coluna D, que é onde estão os códigos dos tenistas, né? Quantas vezes aparecer esse código aqui, significa que é uma inscrição daquele tenista em algum torneio. Beleza? É isso que significa. Se não entender, fala. Eu volto aqui para minha planilha, tá lá, ó. Aí ele vai, como eu tava marcado aqui, ele mudou para dashboard, ó. Vou voltar para cá para inscrições, conte-se, ó. Então ponto e vírgula. Aí ele quer o que agora? O critério. Qual é o critério que eu quero? Bem, o critério que eu quero é o valor que tá. Ó, eu não vou ter cuidado para não estar colocando, né? O critério que eu quero é o valorzinho que tá, como ele tá aqui com... O valor que tá em deixa eu ver aqui. F2. Então, ó. F2. Tá? Dou Enter. Então, o valor que tiver em F2 aqui, se a função conta, sim. Tá? Eu posso congelar esse valor, se for necessário. Observe que tá aparecendo nenhum tenista, né? 0. Mas a formatação não tá legal. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Já dá pra, né? 38. Tá bom, né? Então se eu botar, por exemplo, aqui tenista 1, 84 inscrições. Ele tá pegando lá daqui. Ele tá contando quantas vezes aparece o número 1 aqui. Tenista 2, 25 inscrições. Eita, desculpa, Ricardo. Mas esse comecinho aí você depois pode até assistir, Ricardo. Não tinha te autorizado ainda. Só um momentinho, gente, rapidinho. Rapidinho, gente, só para dar uma autorização aqui. Pronto, faltando. Várias provas, né? Qual é teu curso, Sam? Qual é teu curso? Pronto. Então eu calculei aqui o ID do tenista. Igual tá aqui, ó. Igual tá aqui. Aí eu vou fazer outro painelzinho desse. Aí eu vou escrever aqui embaixo, né? Pra ficar bonitinho. Opa, aqui, né? 25 que inscrições realizadas. Aí tá com a formatação meio chata, né? Posso ir diminuindo aqui, deixar até assim, 25 inscrições realizadas. Depois a gente faz isso, tá? Do mesmo jeito eu vou fazer aqui, ó, vou tirar, vou pedir agora o ano. Vou desmesclar isso aqui para deixar, para mostrar para vocês como estava, centralizado. E ele vai digitar o ano, ele vai pesquisar o ano
vai me trazer quantas inscrições esse tenista que está aqui tem nesse ano que eu informei aqui. Né? Então, o ano, perceba que o ano eu não coloquei a parte de cima, né? Então eu vou, aqui vou mesclar. Deixei do mesmo jeitinho, dá uma borda aqui, mesclo esse, e aqui eu quero o ano. Então, eu vou escolher um ano aqui e vou fazer a mesma conta. Só que, agora eu quero contar, não é mais baseado apenas em um critério, que é o ID do tenista. Agora eu quero contar baseado em mais de um critério, que é o ID do tenista e o ano que eu escrevi aqui. Então, como é que eu faço isso? Função conte sys, né? Lembra? Vou usar ali em cima porque ela está com a formatação, né? Acima, então é a mesma coisa. Qual é o intervalo? Intervalo de critérios. Aí ela pede aqui, ela tem mais de uma condição. Um intervalo e uma condição. Um intervalo e uma condição. Então a partir do intervalo de critério 1, qual é a condição? Beleza, então vamos lá. Eu quero no ID do tenista, ponto vírgula, em que condição? Mesma da outra, né? Ou seja, procure o valor que está em F2. Aqui ele colocou dashboard F2, mas nem precisa. Você pode vir aqui e editar, apagar, ó, depois do ponto e vírgula. Ou seja, procure o que é que ele está dizendo aqui. Procure o valor que está em F2 lá na coluna D da planilha inscrições. É isso que ele está dizendo aí. Tá? Tem que botar essa exclamação, tem que botar D, 2.D para considerar toda a coluna D. Beleza? Então, ele vai fazer... Se eu parar aí, gente, ele é o mesmo resultado. 25. Tá vendo? É o mesmo resultado. Não tem sentido, né? Eu quero que veja baseado aqui. Eu boto 2015. Aí eu quero que ele calcule baseado aqui. Baixar um pouquinho. Baixa isso também. Eu quero que ele calcule baseado aqui, ó. Certo? 2015. Então eu tenho que botar uma segunda condição. Eu quero saber quantas inscrições esse camarada teve, mas dentro de um ano específico. Aí eu tenho que já olhar aqui o F, ó. Então eu vou ver quantas vezes o número do tenista aparece no ano específico. Entendeu? Então aqui eu vou fazer a segunda condição, que é a função conte.sys permite. Eu dou um segundo ponto e vírgula, que é o outro parâmetro. O primeiro parâmetro, intervalo 1. Segundo parâmetro, critério 1. Terceiro parâmetro, o segundo intervalo. É a mesma coisa de inscrições. Eu poderia aqui escrever inscrições D2.D. Não, desculpa, D não, né? É em que coluna, eu já não lembro mais. O ano tá em outra, né? O ano tá no F. Ponto vírgula. Venho aqui, clico aqui, ou seja, I2. Mas eu não preciso ter esse dashboard aqui. Por que não precisa ter esse nome dashboard aqui? Ele coloca porque é automático. Mas por que não precisa? Porque dashboard que ele está colocando aí, gente, é o nome da planilha que eu estou mexendo. Mas quando eu estou referenciando uma célula dentro da mesma planilha, onde está a fórmula que eu estou construindo, não precisa escrever o nome da planilha. Tá? Então deu 11. O que é que ele fez? Em D, na coluna D contou quantos F tem. Na coluna F de inscrições, quanto I tem. Mas as duas condições têm que ser feitas. Tem que ser o tenista 2 e tem que ser no ano 2015. Se você olhar aqui, ó, tá dando o mesmo resultado. Eu vou vir aqui. Aqui sim, aqui sumiu, não foi sem querer aquela... Isso aconteceu por quê? Porque ele estava lá para baixo, ó. Importante você saber fazer essa formatação aqui também. Então, 25 inscrições realizadas do tenista 2. E do tenista 2 no ano 2015, 11. Eu posso até copiar isso aqui e colar aqui. Vai dar a mesma coisa, né? 11 inscrições em 2015. Ou seja, das 25 que ele tem no total, 11 em 2015. Se eu mudar esse aqui para 2016, ó, vai para 5. Ele calcula. E aí vocês podem estar pensando, ah, Tiago,
poderia deixar esse campo aqui mais bonitinho, né? Tipo uma lista de validação, como a gente já aprendeu. Apaguei aqui alguma coisa, foi alertas. Ele estava embaixo. Né? Eu poderia fazer uma validação aqui. Onde é que eu faço validação? Dados, validação de dados, e eu crio aqui uma lista. E aí eu posso colocar os anos que existem lá, 2015, 2016, 2017, 2018. E aqui eu valido porque o usuário não vai poder digitar um ano que não existe torneio, né? E aqui ele vai ter uma listazinha agora, ó. Vou aumentar aqui. 2015, 2016, 2017, 2019, 2018, 2021, 2022, né? Se eu mudar aqui o tenista para o tenista 1, muda tudo. Ó. Tudo isso é calculado baseado no resultado dos dados, né? Então, perceba que já está ficando igual a nossa outra planilha, né? A outra parte que eu quero fazer aqui, né? Eu tenho esses mensagens aqui que eu poderia chamar de essa é a formatação condicional, né? A fórmula dos painéis. E eu poderia criar alertas aqui, né? Do tipo, se eu botasse um 0 aqui, por exemplo. Né? Esse camarada não existe, né? Então aqui eu poderia fazer um se ele não tem nenhuma inscrição, é porque ele não está no registro, né? Então, está dando 0. Eu poderia usar uma função se aqui antes dessa conta se. Olha como eu faria, ó. Igual se o resultado que está dando aí, eu conto se esse resultado todinho aqui for igual a 0, você pode mandar um texto aqui dizendo tenista inexistente, né? Se isso acontecer. Se isso não acontecer, ou seja, se a quantidade de inscrições não for igual a 0, ou tenista sem inscrições, né? Tem que ver como isso vai ficar formatado. Então, aqui, ó, perceba, eu estou dentro da função se, ó. Esse conte todinho o resultado de uma outra função que a gente já tinha feito. Se o resultado dela for 0, que é o que está dando aqui quando eu boto um tenista igual a 0, por exemplo, que esse tenista não tem inscrição, aí eu digo, ó, ponto vírgula, tem um ponto vírgula aqui, ó. Sendo verdadeiro, escreva esse texto. Tenista sem inscrições. Sendo falso, ou seja, não sendo igual a 0, essa quantidade, aí você faz o quê? A própria função. O resultado da própria função. Ctrl C aqui, Ctrl V e fecho o se. Entendeu isso aí? Tem um se aqui antes, ó. Aí antes desse conte se ser calculado, antes desse se ser calculado, eu tenho um conte se que vai contar quantas vezes o valor que está em F2 aparece na coluna dele lá da planilha inscrições. Se for igual a 0, ele vai aparecer tenista sem inscrições. Se não for igual a 0, ele vai realizar a contagem e vai mostrar o resultado. Então, ó, tenista sem inscrições ou não encontrado, tá feio assim, né? A gente pode ajeitar. Porque se eu diminuir muito aqui também o tamanho, quando ele tiver inscrições, por exemplo, deixa eu ver como vai ficar. O 84 já não ficou tão grande, né? Então, o ideal seria pelo menos aqui 35. Salvar aqui.
Eu vou conta e se, beleza. Deixa eu botar um 0 aqui para ver como resultado. Tá, vou melhorar esse aqui. Para não uma quebra de texto, né? Quebra de texto. Todo jeito fica grande. Eu posso botar tenistas sem inscrição não encontrado, né? Opa. Tenista inexistente. Deixa assim. Ah, tá melhor do que o outro. Tá? Só um momentinho aqui, gente. Uma paradinha aqui, rapidinho. Aí então, deixa eu continuar aqui agora novamente. Tá? Então, tenista inexistente 0. Se eu botar aqui 1, volta para a quantidade e tudo ok. Beleza. Se a gente voltar para cá, o que é que ele tem? Ele tem essa distribuição agora aqui de classes, né? Eu quero ver quantas inscrições desse tenista 1 é na primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta classe. Então aqui eu vou escrever distribuição por classes. Tá grande, né? Eu vou diminuir um pouco, tá melhor assim. Ele quer a distribuição por classes de simples. Porque, só para vocês entenderem, todo trabalho com dados, né, gente? Você tem que entender um pouco do conjunto de dados. A gente fez em aulas anteriores uma substituição desses nomes, né, de acordo com o código, né? Primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe, iniciante. Mas existem outras classes aqui, né, que estão com números, que eu não preferi não fazer. Porque, digamos que na minha análise eu não estava preocupado, eu só estava preocupado nas classes de primeira iniciante, que é é a classe mesmo do tenista, que categoriza ele. Mas tem classe de dupla, tem categorias de duplas de várias formas diferentes, duplas de primeira, duplas de segunda, terceira, quarta, quinta, de iniciante. Existe com soma, ou seja, aí eu entrava no mérito aqui da aula do curso. Então, ele disse aqui distribuição por classes de simples. É só para tá um pouco pequeno. Poderia aumentar um pouquinho aqui também, que eu não aumentei aqui, eu acho que eu tinha aumentado, mas aqui eu coloquei o tamanho 10. É isso mesmo. Deixa eu ver se ele quebrando aqui. Aumentar um pouquinho assim. Né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou novamente tirar essa mesclagem daqui. Tá? E vou colocar. Eu quero saber então quanto foi na primeira classe. Quando nem aparece, eu vou tirar e diminuir isso aqui. Veja a formatação para não se confundir, né? Deixar ele centralizado. Segunda classe. Depois vai aparecer, tá? Alt 167, gente. Aparece isso aí, né? Esses dois caras aqui centralizado e diminuindo eles. Eles estão dentro dessa célula, né? Então, quarta classe. E quinta classe. Vamos lá. Aqui eu vou diminuir para 12, né? Eu poderia colar a formatação, mas estamos fazendo aqui a 12. Pronto. Então o que é que eu quero aqui? Eu quero trazer agora quantas dessas inscrições foi na primeira classe, na segunda classe, na terceira classe e assim por diante. Ou seja, eu vou novamente usar a função contsys, igual eu usei aqui. Né? Aqui eu não vou mesclar as células, vou deixar assim. E aí eu vou usar o que? Igual. Eu vou até tirar pintar a formatação aqui. Eu deixei ela assim também, deixei. Vou pintar isso aqui disso aqui.
princípio pode deixar assim, tem nada não. Então, eu vou botar aqui. Então, eu quero contar, conte, cis, né? Conte o quê? Aí é aquela mesma história. Quantos tenistas, número, né? 1 ali, ou seja, tá aqui no ID tenista. Ponto, vírgula. Sai daí. Deixa eu ir de novo. Igual ponto cis. Quantos tenistas aqui, né? Ponto, vírgula. Eu já sei de cabeça quem é F2, né? Informado lá, né? No ano. Ou seja, a segundo critério é a mesma coisa, né? E depois é I2. Mas aí o terceiro critério agora, que eu conto cis, que é exatamente isso. O terceiro critério ele quer saber a classe. Então eu venho aqui, inscrições, a classe está aqui no C, ó. Inscrições C, ponto, vírgula. Que célula é essa? K3, né? K3. Eu vou apagar aqui esse nome dashboard, que não precisa. E fechar. Ou seja, ele vai contar quantas vezes o número 1 aparece lá em inscrições, que é o tenista 1. No ano especificado aqui. Na classe especificada aqui. Ou seja, eu estou filtrando cada vez mais a quantidade de vezes que aparece. Ou seja, aqui só tem uma condição, eu só uso o conto se. Eu dei uma trabalhada, né, para mostrar um alertazinho, usando uma função se antes, né, evoluindo o uso de funções, fórmulas e funções com vocês, né. Então, dá uma aumentadinha aqui. Eu sei que ele vai ficar uma mensagem meio estranha, tenista inexistente, mas a gente muda ali depois. Aqui eu já botei com duas condições, ou seja, tem que ser o tenista 1 no ano informado, e aqui tenista 1 no ano informado na categoria de primeira classe, né? Se eu quero fazer para os demais, é a mesma coisa. Só que aí é só arrastar. Só que aí eu tenho que ter cuidado. Por quê? Porque se eu só arrastar, por exemplo, o que era F2 vira F3. E não é para virar F3, é para continuar F2. Lembra da referência absoluta? Então aqui é F2, é para continuar calculando em F2, que é onde está o número do tenista. Então aqui eu tenho que fazer o quê? Se eu quero usar arrastando. Absoluto. Absoluto aqui, absoluto aqui. Nesse eu não uso o absoluto, porque esse eu quero que mude. Esse eu quero que ao invés de tornar K3, vire K4, que é onde vai estar o segunda classe, né? Então, ó, se eu arrastar agora, aí beleza, vamos analisar essa fórmula que está aqui. Ele vai contar quantas vezes F2 congelado, ele não mudou para F3, porque eu congelei, está em inscrições, coluna D. Calculado esse, aí ele vai calcular I2 também congelado, ó. Mesmo eu arrastando, ele não muda. Agora aqui, ó, na coluna C, quantas vezes aparece segunda classe. Por isso que eu botei K4. Aqui é K3, por quê? K3 ele está procurando o termo primeira classe aqui. Termo primeira classe aqui na coluna C. Se eu arrastasse com... Se eu botasse aqui congelado, igual eu fiz nos dois, qual o problema? Aqui ia ficar K3 também, né? Mas não quero. Eu quero que aí sim ele conte K4. Então essa lógica você tem que ir aprendendo, né, como fazer. Ou senão você ia ter que fazer todos na mão, né? E aí você vê que ele já calculou. Que ele já calculou para cada classe, né? Aqui, quantas inscrições eu tenho. Então, por exemplo, ele tem um na primeira classe realizado, na segunda classe realizado no ano 2015. O tenista 1 tem 84 inscrições. E em 2015 ele fez 20. Das 20, uma na segunda, 5 na terceira e 8 na quarta. Aí você pode perguntar, professor, não dá 20, dá 14. Mas aí você tem que lembrar que essas não são as únicas categorias, as únicas classes, né? Você tem que lembrar que quando você volta aqui nos dados, tem iniciante, que eu não estou considerando ali. Tem esses números, né, que eu não quis considerar também. Eu não filtrei, né? Então, por isso que não fecha os 20, né? 7 aí são de outras categorias. E aí, para a gente utilizar uma formatação condicional,
né? Eu vou arrastar isso aqui tudinho e vou vir aqui, ó, formatação condicional. E vou criar uma regra. Qual é a regra que eu vou criar? A gente já trabalhou com essas regras aqui, já mostrei várias vezes. Só que hoje eu vou mostrar para vocês usando fórmulas. Então você vai clicar aqui, ó. Usar fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então eu vou chegar aqui e vou dizer, bem, eu quero usar o seguinte. A fórmula que eu vou usar é, o que é que ele está dizendo aí? Ó? Formatar valores em que esta fórmula é verdadeira. Toda vez que esta fórmula for verdadeira, formate o valor com a formatação dessa visualização que eu vou definir aqui embaixo ainda. Bem, beleza. Digamos que essa célula aqui, aí ele já botou, ó, L3, ó, fechadinho, seja igual, perceba que aqui não é a fórmula que eu vou botar, ele já está dizendo, ó, formatar valores em que esta fórmula que eu estou botando agora é verdadeira. Ou seja, se o resultado dessa fórmula for verdadeiro, L3 for igual a quem? Bem, eu quero deixar vermelho a classe que ele tem menos inscrições, que destaque em vermelho. Como é que eu sei quem tem menos? Como é que eu calculo o valor do menor número de inscrições? Tem a função menor, mas tem a função mínimo, né? Então eu boto igual a mínimo, abro parêntese, nesse intervalo aqui. Ele já marcou para mim, ó, de L3 até L7. Fecho parênteses. O que é que ele está dizendo aqui? L3, ele já está fazendo um se aí por trás dos panos, né? L3 igual ao menor valor de L3 até L7. Se for, formate essa célula com esse vermelhão aqui. Ok. Não é muito legal esse cor, não. Oxe, ficou tudo vermelho. Por quê? Vamos lá, formatação, gerenciar regras. Tem uma regra aqui, ó. Qual é a regra? L3, referência absoluta, igual ao mínimo daqui até aqui, aplicar o formato de L3 até L7. Qual o problema? O problema é que eu estou usando L3 absoluto. Eu não posso, porque eu quero usar L3 normal. E aqui não use nesse campo aqui, não use as setinhas do teclado, não. Tá? Aplicar. Ó, quando eu aplico agora, ó, ele está dizendo o quê? Ó? L3 igual ao menor. Se L3 for igual ao menor, ok. Certo? Gerenciar regras, você vai ver. Ó. Se L3 for igual ao menor valor, nesse intervalo aqui de mínimo, né? Nesse mínimo, ok. Mas eu quero fazer outra regra. Vou selecionar todo mundo, vou gerenciar, vou criar uma nova regra, vou clicar aqui e vou botar igual. Vou dizer assim, L3 é igual ao máximo daqui até aqui, se for formato com esse verde. Ok. Deixa eu ver aqui se eu não errei, faltou um parêntese. Ok. Aplica. Ou seja, olha o que ele fez agora. Ele vai pegar para cada um se for igual ao máximo. Né? Eu usei o L3 como referência. Mas como eu arrastei aqui, no início, ele considera para todo mundo. Ok, então o que é que ele está fazendo? Esse valor aqui é igual ao menor valor desse número de valores aqui? Desse array de valores? Então pinta ele de vermelho. Esse aqui também. Esse é igual ao maior valor, então pinta ele de verde. Esse aqui não é igual ao menor, não é o maior, então deixa assim. Então, se você for mudando aqui, por exemplo, se eu botar o tenista 2, ó, ele tem 25 inscrições realizadas, sendo 11 em 2015, e aí eu já alterou aqui tudinho. Uma segunda distribuição que eu vou fazer é por categoria de classe. A categoria de classe é distribuição por categoria de classes. Vou pegar esse cara, vou pintar aqui. Aqui eu vou tirar também esse. Ele só quer, ó, simples e duplas. Eu vou... Simples, eu vou mesclar aqui. Vou mesclar aqui. Vou mesclar aqui. Vou mesclar aqui. Tá? Vou pintar esse assim, com bordas. Vou pintar esse com bordas. Simples. Vou pegar essa categoria aqui, pintar a formatação.
mesclar novamente, que ele tirou. Duplas. Pego esse, pinto e jogo aqui. Tá. Eu quero a mesma coisa, galera. Ele não quer mais nada. Ele só quer só que agora ele quer exatamente essa fórmula aqui, ó. Eu vou até copiar, ó. Ctrl C, só que com uma grande diferença. Ctrl V. Claro que se eu jogar aqui vai dar o mesmo resultado, né? Não vou nem olhar. O que é que ele quer, ó? Quantas vezes F2 tá lá na coluna D e ao mesmo tempo I2 na coluna F, beleza. Mas nesse ano, ao invés de eu colocar por simples, eu quero ver por distribuição por categoria de classe. Quantas são de simples e quantas são de duplas. Né? Então, aqui eu não vou mais pedir para ele pesquisar em C, né? Se eu for lá em inscrições, eu vou ver que essa informação está na coluna P. Que lá em P diz que aquela inscrição foi para um torneio numa categoria de simples ou de dupla. Não tem outra, né? Ou é simples ou é dupla. Não tem de 3, tem só se joga de 1 ou de 2, né? Então, claro, que às vezes o cara pode inventar lá, mas são esses dois. Então, lá na coluna P, ele até já mudou aqui, né? Que eu cliquei lá, ele mudou para P. E ele quer olhar aqui, ó, N3. Ah, não, desculpa, gente. Tô aqui. Então, ele mudou para P. Será que ele tinha mudado para P? N3. Que é aqui. Então, quantas vezes aparece N3? 9. Ou seja, aparece o tenista 2, tem 25 inscrições. Em 2015 tem 11. Dessas 11, aí ele não considera aqui não, né? Que aqui é só o resultado. 9 são simples. Dessas 11, 2 são na segunda classe, 5 na terceira. Dão 7, né? Você até se pergunta, não tá as demais. Tá nas duplas, tá nas outras categorias, nas outras classes. Mas 9 são simples, mas aqui tá dando 7. Por quê? Porque tem duas aí que ele deve ter sido na iniciante, ou não foi em classes, foi um jogo de simples, mas outro tipo que tem de torneio. Enfim, mas alguma categoria de simples, né? Que esse cara participou, que não é primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta, nem quinta classe. Deu 9. Né? Se você olhar aqui, dá 9 também. E aqui é a mesma coisa, só que aí eu posso até arrastar esse, né? Que ele vai pegar também, né? A mesma coisa, só que é N5, ele vai procurar agora duplas. Agora atenção, não adianta eu botar aqui simples não, simples, não vai achar, tem que ficar simples, igual tá lá. Né? Então, tem 9. Beleza? Fizemos essa segunda parte aí, ó. Do mesmo jeito. Para finalizar, pessoal, eu vou jogar isso aqui para lá. E vou criar dois gráficos aqui, ó. São esses dois gráficos que a gente fez aqui. Só com um detalhe, tá, gente? Eu vou criar esse um gráfico para o tenista. Os gráficos que eu vou trazer agora não é mais de tabela dinâmica, é para essa informação do tenista selecionado. Eu vou criar um gráfico desse cara aqui, que poderia ser aquele gráfico ali, né, de pizza, né? Mas eu vou mudar, porque nesse caso aqui, gente, o gráfico de pizza, ele tem umas... Eu posso até deixar, tá? Para ficar, mas ele tem... Eu vou formatar ele aqui. Ele tem umas particularidades que não são muito legais, tá? Existe muitas críticas a esse tipo de gráfico. E aí você tem que ter cuidado na hora que você for usar. Nesse tipo de condições aqui, ó, quando eu tenho 5 categorias, já dando umas dicas, né? Que não é do assunto em si, mas é um pouco específico, né? Então, 5 categorias, não é interessante eu usar esse tipo de gráfico, tá? Para melhorar ele, a gente... O que eu digo, né? Não enfeita tanto. Tá, eu quero botar um título aqui, eu vou botar esse mesmo título, eu vou até copiar para não precisar escrever. Ctrl C, botei o mesmo título. Percentual de inscrições por classes do tenista e do ano selecionados. Bem, primeiro eu estou dizendo que é um percentual e não tem percentual aí. Eu posso vir aonde para mexer com isso. A legenda eu posso tirar, mas eu vou botar em mais opções aqui. E vou...
fechar esse. E vou escolher uma dessas opções aqui, ó. E tem uma delas que me traz aí o percentual, né? Eu não queria esse de cor, eu vou escolher esse, tá? Esse padrão de cor aqui, que está mais parecido com o resto da planilha. Outra coisa, não deixa as coisas muito coloridas não, tá? Rótulos de dados, você vem aqui em rótulos de dados, não coloca esses rótulos não, coloca esse texto explicativo aqui, pelo menos, porque ele diz quantos por cento são. Mas olha que chato, né? Porque você clica aqui para arrastar ele, ó. Aqui tem um em cima do outro, ó. Quinta classe está 0% nesse caso. Então é bom deixar arrastado aqui, ó. Tá vendo? Não é tão legal esse tipo de gráfico, não. Mas, e não inventa não, sabe? Botar 3D, essas frescuragens não. Então, ó. Eu vou botar o tenista 1 aqui, que ele tem mais inscrições. Para você visualizar o gráfico. Fica melhor assim, né? Ó. Então, você tem uma noção aqui de onde ele está jogando mais. Ele está jogando mais na quarta classe, ó, do que na terceira, mas já jogou na segunda e nunca jogou na primeira, né? Nunca jogou na primeira, nem na quinta, né? Interessante, o tenista 1 fica por aqui, né? E que, por sinal, esse tenista 1 sou eu, tá? Sou eu que sou o dono do sistema aí, que fez o sistema, né? Foi o primeiro cadastro, tá? Esse é um tipo de gráfico aí que eu posso gerar. E para finalizar, o outro que eu gerei foi em cima das categorias. Aí o gráfico de pizza, ele até... Eu vou mesclar isso aqui, ele até fica legal, sabe? Você faz isso aqui, não fica tão ruim não. Você bota aqui, eu vou diminuir esse cara, tá muito grande. (24), né? E aqui eu venho, ó, inserir outro gráfico desse de pizza. Cadê que não apareceu? Inserir gráficos recomendados. Isso aqui. Tá. Não sei porque não está aparecendo aqui. Aqui funcionou. A mesma coisa, eu vou pegar esse dashboard aqui. Esse eu deixei sem título, né? Mas poderia ser o título percentual de inscrições por classes, não, por categoria de classes, né? De classes. Do tenista e do ano, no ano selecionado. Olha isso aqui. E no ano selecionados. Ou dentro do ano selecionado. Então, mais uma vez, aqui você vem modificar esse gráfico aqui. Ó. Você pode botar as informações, mas eu venho aqui, já é o suficiente nesse rótulo de dados, coloca para ele pelo menos colocar esse percentual. Para você comparar, que é o ruim do gráfico de pizza aqui, você não sabe, se pelo menos não tivesse esse percentual, quantas vezes esse daqui é maior do que esse, né? Aqui pelo menos eu estou vendo 57% das inscrições é na quarta classe, 36% na terceira, 7% na segunda. Né? Ele realiza muito mais inscrições em torneio de simples. Enfim. Basicamente é isso. Falta aqui, né? Que é o nosso PROC-X. Eu quero trazer PROC-X. Eu quero trazer
Qual é a classe do tenista? Como é que eu vou saber? Veja só. É complicado, aqui não tem. O tenista, eu vou até filtrar aqui e vou ID do tenista. Vou desmarcar todos, vou marcar só um. Ó, olha só, ele tem inscrições em várias classes. Qual é a classe dele? Não sei. Pode ser a terceira, quarta. Aí você pode considerar algumas situações. Eu posso considerar, não, beleza. Vai ser o último valor que tem na inscrição. É o último. A última inscrição dele é a classe dele. Tudo bem. Vou considerar isso aí. Desmarcar. Como é que eu faço isso? Gente, existe a função que a gente estudou já para o que ver. Mas existe a função procx, mais nova aí do Excel, né? Que é uma função que vai pesquisar um valor em uma matriz e vai retornar o valor de outra matriz. Veja na prática que você vai entender melhor, né? Eu quero pesquisar o quê? Eu quero pesquisar o tenista que está em F2, né? Ou seja, eu quero pesquisar que valor. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou escrever aqui, tá? Eu quero escrever procx. Então eu quero pesquisar que valor. Eu quero pesquisar o valor que está aqui em F2. Tá, beleza. Aonde, né? Qual a matriz que eu vou pesquisar? Aqui, ó. Em D. Beleza. Ele já botou para mim. O ponto e vírgula eu coloco. Ele já botou. Aí ele pergunta, mas onde é que está o retorno que eu quero? Bem, o retorno que eu quero está aqui em C, ó. Nessa outra matriz. Achou o 1 aqui nessa matriz da coluna D? Achou o número 1? Olha para a coluna C e traz. Então já... Opa, peraí. É ponto e vírgula. Né? E agora o outro. A matriz de retorno. Então, ponto e vírgula também que eu vou explicar demais. Então o que é que ele vai fazer aí? Ele vai procurar o que está no F2 na coluna D. Achando, olha o correspondente em C. Que é exatamente onde está a classe dele. Só que aí vai ter uma questãozinha que a gente vai ver. Ó. Se você não encontrar, eu faço o quê? Tá, não faz nada. Sem classe. Escreve assim, sem classe. O que tu está procurando é o quê? A correspondência exata, é a aproximada? Exata. É exatamente o número, o código do tenista. Então eu boto um 0 aqui, ó. Igual está dizendo, a correspondência exata. Ponto e vírgula. Aí ele pergunta, qual o modo de pesquisa? Tu quer pesquisar do primeiro ao último? Pesquisar do último ao primeiro? Bem, eu disse que... Eu vou botar o número 1 aqui para vocês entenderem, ó. Eu vou dar um OK. O que é que ele trouxe aqui? Terceira classe. Ele trouxe terceira classe. Se eu botar aqui outro valor, modo de pesquisa do último para o primeiro, talvez ele traga a terceira classe também. Vai estar, por coincidentemente, a primeira e última aí foi em terceira classe. Coincidentemente. Né? Eu vou aqui, ó, filtrar dados. ID do tenista. Tenista 1. A primeira foi terceira classe, tá vendo? A primeira vez que ele encontrou o número 1, ele olhou para cá, na coluna de C, procura na D, aí encontrou na C, terceira classe. A última, terceira classe. Nesse meu caso aqui, vai, ok, beleza. Mas, se eu botar o 2 aqui, tenista 2, ó, apareceu 51. E se eu colocar 1, vai aparecer segunda classe. Vamos entender por quê. Eu vou filtrar agora aqui o tenista 2. Tenista 2, ó, aparece 51 quando é a última, aparece segunda classe quando é a primeira inscrição. Né? Então, o ideal é que fosse a última, né? A última. Então, eu vou deixar aqui assim, -1. Mas aí você olha para cá e vê que está certo. Né? E vê que está certo. Por quê? Eu aqui botei 1, né? Eu não corrigi essa parte. Ah, galera, aqui eu botei 1. Teria que corrigir isso, né, gente? Eu teria que corrigir nos dados ou corrigir fazendo um tratamento aqui que seria do tipo, se o resultado, igual a gente fez lá na outra, para não complicar muito, eu não vou fazer, tá? Eu vou fazer um resultado do tipo, se
né? O resultado dessa função final foi igual ou for diferente de primeira classe. Se for diferente de segunda classe, entendeu? Fazer uma condição dessa para aparecer o nome sem classe, certo? Então, basicamente é isso aqui. Eu vou, só para finalizar esse camarada, eu vou exibir aqui. Vou tirar as linhas de grade, que fica mais bonitinho. Olha aí como já ficou legalzinho nosso painel, né? Informação. Lembrando que existe uma consulta aqui, onde eu posso pesquisar, por exemplo, aqui eu quero só centro tenístico, já muda os resultados, né? Muda os resultados e automaticamente vai mudar os gráficos aqui, né? Não vai mudar as informações do tenista, mas muda os gráficos aqui. Eu vou voltar para cá, tudo. Com isso a gente conclui, gente, o que eu precisava passar para vocês de informações, tá? Eu posso também proteger essa planilha, né? Agora eu tenho que ter cuidado que quando for proteger, tem que pegar as células que eu posso alterar e desmarcar o bloqueado, né? Vim aqui na função, vim aqui na formatação de célula e desmarcar o bloqueado, ok? Porque aí, quando eu for proteger a planilha aqui, ó, proteger, aonde aí? Proteger, exibir, Não, Jesus, revisão. Proteger planilhas, ok. Não botei nada. Para evitar do cara, mexer nas tuas fórmulas, né? Só pode mexer aqui, ó. Aí ele muda. 2016, ok. 2. Beleza? Tranquilo, galera? Finalizando o assunto, tá bom? A gente finaliza por aqui o assunto. Eu vou trazer mais nenhum curso, né? Mas eu vou trazer mais informações para vocês, até porque tem a atividade 9. A atividade 9 vai ser vocês fazerem esse dashboard aqui, deixarem do jeito que está aqui, né? Aí tem a semana 10 com o exercício final da semana 10. Né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né, do curso. O conteúdo a gente finaliza por aqui. Tem mais aulas aí gravadas para vocês assistirem, né? Eu ainda vou postar, inclusive, na próxima semana, mais aulas ainda para vocês assistirem. É uma atividade para vocês fazerem até o dia 15 de junho. E depois, quem tiver inscrito no curso de análise de dados, eu vou passar mais informações, que hoje eu tive uma reunião e para ver como é que vai ser esse curso. Eu estou querendo muito oferecer esse curso, por isso que ele já foi adiado, né? Porque não deu para oferecer agora. Mas eu vou ver as possibilidades de oferecer esse curso. Se ele não for poder ser oferecido, outro curso será oferecido no lugar dele. Mas eu vou tentar, de toda forma, oferecer esse curso, nem que eu tenha que diminuir a carga horária, fazer um curso mais simples, tá? Do que eu estava querendo. Beleza, pessoal? Posso finalizar por aqui? Vou parar a gravação. Tá? Tem exatamente 1 hora. Caso ninguém tenha dúvida. Alguma dúvida? Se ninguém responder, porque eu entendo que está tudo ok. Façam a vocês que vieram, que vocês 3 principalmente, eu acho que ainda tem mais 1 ou 2 meninas que também vieram para a quantidade de aula necessária. Façam as atividades que eu dou entrada para os certificados de vocês. Às vezes demora um pouco, tá, gente, os certificados, mas sai. Beleza? Então eu vou finalizar por aqui.